Olá, amigos. Nessa nossa última aula sobre o aplicativo MATLAB, nós vamos estar apresentando alguns projetos tratando de assuntos que certamente é de conhecimento de todos, como análise de variância, análise de regressão, análise de correlação e estatística descritiva. Só para dar alguns exemplos sobre o uso do MATLAB em algumas análises básicas de estatística. Lembrando que nós faremos uso do MATLAB no nosso curso para as questões de redes neurais, mas para fazer uma relação sobre alguns procedimentos usualmente utilizados, a gente vai apresentar esses projetos. Então nós já temos aqui ao fundo o MATLAB, e eu já carreguei aqui o nosso exemplo da aula 5. E a partir de agora nós vamos tratar de alguns desses projetos. O primeiro projeto é o projeto em que se pretende fazer uma análise de variância, considerando um delineamento em blocos ao acaso. Então nós já vimos em aula anterior que a disponibilidade de um arquivo, esse arquivo ele tem informações de um experimento em blocos ao acaso, com 10 tratamentos, 3 repetições e 5 variáveis, né, e disposto lá no arquivo chamado de plano1.dat. Então, nós vamos processar os dados para se ter uma visão de como seria feita essa análise e, posteriormente, nós vamos fazer alguns comentários. Então, nesse nosso script, ele funcionaria da seguinte forma. O input de dados seria nessa caixa de input por meio de um diálogo entre o computador e o usuário, onde ele perguntaria aqui o nome do seu arquivo de dados, o número de genótipo, nós já sabemos que são 10, o número de blocos e o número de variáveis. Essas são as informações básicas do nosso arquivo. E uma vez que a gente clica em OK, esse nosso programa ele seria eficiente em prover informações das médias dos tratamentos e das médias dos blocos e também informações de somas de quadrado, como a gente vai verificar agora. Então, se eu executasse essa parte, eu teria a informação da soma do quadrado e aqui a saída da análise de variância. Como temos 5 variáveis, ele forneceria o valor da nova, da variável 1, da variável 2, até a quinta variável, com as informações da soma dos graus de liberdade, soma do quadrado, quadrado médio, f e as estatísticas, os valores de f, e a gente deveria entrar numa função para verificar se é significativo ou não. Então vamos entender de uma maneira rápida como que foi feito esse procedimento. Pois bem, a entrada de dados, nós optamos por entrar com as informações usando o comando input_dlg, que nós já tratamos nesse curso. É aquela caixa de diálogo, onde ele vai receber nessa variável resposta as informações daquilo que seria solicitado, ou seja, informações do arquivo de dados, que seria um alfanumérico, dos genótipos, do bloco de variáveis. Blocos, genótipos e variáveis serão transferidas por essa variável como sendo alfanumérica. Consequentemente, nós vamos demandar aí uma transformação de alfanumérico para numérico. O número de linhas, em cada caixinha de texto igual a 1. Aqui o default nós consideramos que é o arquivo plano1.dat, que já se encontra na pasta de trabalho, que tem 10 tratamentos, 3 repetições e 5 variáveis. Né? Dessa forma, então, a gente teria aquela caixa onde a gente vai receber todas as informações. Todas as informações são alfanuméricas. Certamente que o arquivo de dado é o alfanumérico, então não precisa de transformação. Mas o número de genótipo, que é a segunda informação, blocos e variáveis, são variáveis alfanuméricas que têm que ser convertidas para numérica.
Então esse é o comando de conversão. Pois bem, uma vez tendo as informações dos parâmetros, cabe carregar o arquivo de dados usando o comando load. Nós precisamos da média dos tratamentos, das médias do bloco. Nesse caso específico, a gente está lembrado que a média do tratamento, ele vem também com a coluna adicional desnecessária, que são as médias referentes à segunda coluna, que seria a coluna de bloco. Eu não quero calcular a média do bloco 1, 2 e 3. Então eu elimino essa coluna usando esse comando para imprimir então as médias dos tratamentos, as informações dos tratamentos e das variáveis. A segunda coluna, que seria bloco, média de bloco, não faz sentido, ela foi eliminada. Posteriormente eu vou calcular a média do bloco. Eu vou usar essa função. Lembrando da aula anterior que essa função ela já foi criada e colocada lá dentro da minha pasta, calc média. Basta eu dar o nome do arquivo e a coluna que eu desejo ter informações sobre a média. Nesse caso, no primeiro caso, eu queria as médias do tratamento, então era a coluna 1. Aqui eu quero as médias dos blocos, é a coluna 2. E ele me traz as médias das 7 colunas, das 5 variáveis, mais a coluna de tratamento, mais a coluna de bloco, e certamente não me interessa aqui a informação de tratamento. Vou eliminar a coluna referente a tratamento. Então eu elimino e fica apenas com bloco e a informação das médias. Posteriormente, eu vou ter soma de quadrado. A soma de quadrado de tratamento, de bloco, de resíduo, ou o total, elas podem ser obtidas por meio de uma função. Eu criei aqui uma função chamada soma de quadrados. Ela recebe o seu arquivo de dados e a coluna. Se a coluna for 0, eu tenho a soma de quadrado total. Se a coluna não for 0, eu tenho a soma de quadrado de tratamento e de bloco. Então, dessa forma, eu tenho as diferentes saídas. Basta eu ter os totais, como eu tenho as médias dos tratamentos, as médias dos blocos, basta eu ter os totais dos tratamentos, os totais do bloco, elevar ao quadrado, subtrair da correção, eu passo a ter soma de quadrado. Então veja que a obtenção de soma de quadrado, basta eu ter uma função para obtenção de soma de quadrado, seja ela total, eu especifiquei aqui como 0, soma de quadrado de tratamento como 1, soma de quadrado de bloco como 2, referente à segunda coluna, que refere-se a bloco. E a soma de quadrado resíduo é a diferença. Posteriormente, eu posso sair, e veja que como é feito matricialmente, isso foi feito para todas as variáveis. Eu posso agora imprimir a saída das variáveis de 1 até NV, que corresponde ao número de variáveis que eu tenho no meu arquivo. É uma informação que eu já tinha previamente estabelecido. Então ele vai informar sobre esses dados. A primeira coisa, ele tem então a informação sobre os labels. Aqui os graus de liberdade estabelecidos, ele conhece o número de genótipo, consequentemente aqui nós temos o grau de liberdade referente ao número de genótipo menos 1, número de bloco menos 1 dá o grau de liberdade do resíduo. Eu já obtenho ele primeiro porque eu preciso do quadrado médio do resíduo, que será utilizado posteriormente para se ter informações sobre a estatística F, que é a relação entre o quadrado médio da fonte de variação e o quadrado médio do resíduo. Então eu vou imprimir bloco e a informação dos graus de liberdade, dado dessa forma, a soma de quadrado já calculado para aquela variável específica e o quadrado médio. No caso de tratamento, além das informações do grau de liberdade, da soma do quadrado médio, nós geramos a informação do F, tendo previamente estimado o quadrado médio do resíduo. E assim, então, eu teria as demais informações de resíduo e de total, e com a saída que nós já vimos aqui abaixo, de todas as variáveis, um script em que foi, nós começamos aqui da linha 1 até a linha
é 53, descontado aí alguns comentários, alguns cabeçalhos, mas, né, cerca de 50 linhas para se fazer uma análise de variância. Certamente que a gente poderia fazer de uma forma mais simples, né? O MATLAB, por exemplo, ele tem a possibilidade de usar um recurso de ANOVA. Você entra com o seu arquivo, né? Estabelece aqui, por exemplo, o número de linhas, o número de colunas, né? Considerando que duas colunas adicionais são de bloco de tratamento, você poderia fazer análise para cada variável, né? Então, basta eu fazer a nova, o arquivo de dado, especificar aqui a informação da variável e do efeito que você gostaria de trabalhar, que é o efeito de tratamento dado, descrito na primeira coluna. Então, a gente pode gerar essas informações, que sairia não só a nova, mas também todas as estatísticas. Se a gente fizesse dessa forma, a gente perceberia que nós teríamos a informação, aqui uma nova de uma única entrada, a semelhança do experimento inteiramente ao acaso, onde ele denomina aquela coluna que eu especifiquei como sendo de grupos, no caso foi tratamento, a soma de quadrado resíduo e a soma de quadrado total. Além de ter aqui gráficos que dão informações sobre a média, sobre quartis, percentis e as variações em torno dessa média. Então essa é uma maneira de se fazer uma análise de variância de uma entrada no MATLAB. Foram geradas várias figuras correspondentes às análises de todas as variáveis consideradas. Então vamos fechar as figuras e vamos prosseguir então o nosso curso. Então, fazer uma análise de variância, vocês já têm conhecimento para que possa desenvolver um raciocínio que vai fazer uma análise de variância, por exemplo, em blocos, inteiramente ao caso, bastante simples com aquele que você já aprendeu. Em certas linguagens, obviamente, né, já existe aí macros, biblioteca que resolve esse problema. Aqui nós detalhamos a nossa função de obter soma de quadrado, que foi o último do nosso procedimento, né? Mas você pode fazer como função ou internamente dentro do seu programa, não há problema nenhum. Então esse aqui foi o nosso exemplo, uma entrada, né, usando um input DLG, bastante amigável com o usuário, e aqui as saídas em termos de médias, em termos de análise de variância. Bom, um outro projeto é um projeto em que a gente vai apresentar estatísticas descritivas, né? Então veja que basta eu ter o meu conjunto de dados e vou informar, fazer a leitura, o nome do arquivo pode vir externamente, nesse caso aqui eu vou usar o próprio plano 1, e a partir daí eu posso usar essas funções de média, máximo, mínimo, desvio padrão e variância. Facilmente eu teria essas informações, né? Então, como eu tenho 7 colunas, ele vai trazer as informações das médias das 7 colunas. Essa aqui é a média das codificações do tratamento. Pode ser que não me interesse. Média da codificação dos blocos também não me interessa. Mas as médias gerais das variáveis, sim. Os valores máximos obtidos das variáveis, sim. Né? O máximo do tratamento é 3, o máximo é 10, o máximo de bloco é igual a 3. O mínimo do tratamento é igual a 1, o mínimo de bloco é igual a 1, e aqui os mínimos apresentados pelas demais variáveis, assim como desvio padrão e variância. Então, no nosso projeto, a gente apresenta aqui maneiras de se acessar essas estatísticas descritivas de uma forma bem fácil. Bom, nós já demonstramos e comparamos a análise de variância feita pelo MATLAB usando esse ANOVA 1
que é a análise de variância com apenas um fator. As correlações da mesma forma, basta usar o comando coeficiente de correlação linear e a matriz de dados. Ele vai te fornecer não só a matriz de correlação, como também o p-valor associado. Né? Então, aqui nós vamos carregar o meu conjunto de dados e gerar as informações relativas da correlação, né, e do p-valor associado. As correlações e os p-valores, se elas são significativas ou não significativas. Pois bem. Um outro procedimento que nós já apresentamos aqui é a parte de regressão linear. Você teria que dizer sobre a variável, informar sobre a variável y e a variável x já acrescida da incidência em relação ao beta zero. E ele vai retornar uma série de informações sobre o coeficiente beta, o beta zero, o R2 ajustado e algumas estatísticas que ele é capaz de fornecer. Então aqui, né, nós temos o R2, o F, o p-valor, variância de erro, e você pode, se desejar, uma vez que tem, né, um vetor beta estimado, você tem um B0, você tem um B1, você pode estabelecer a reta, né, que você estimou, criar uma informação sobre a reta, né, que tem o beta 1 representando o intercepto e o beta 2, o B2, que é o segundo elemento do vetor B, que representa aí o coeficiente de regressão linear. Né? O valor de x nós podemos variar, do menor até o maior valor, representando aí vários pontos. Né? Então, eu posso ter aqui vários pontos da reta estimada. Ou simplesmente mandar estabelecer uma linha entre o menor e o menor valor, né, considerando o valor mínimo e o valor máximo, uma maneira bem simples também de estabelecer essa reta. Então, é mais um projeto que a gente vê que é relativamente simples e você tem esse recurso dentro do MATLAB. Nós agora, uma atividade final que nós vamos fazer como exercício, seria plotar duas populações. Né? Então nós temos duas populações e duas variáveis, a variável x1 e a variável x2. Um dos muitos exercícios que nós vamos fazer, principalmente quando estiver aplicando teorias para análise classificatória, a gente vai pensar sobre populações que às vezes são linearmente separáveis ou não. Então vamos pensar nessas duas populações, cujos indivíduos serão fáceis de ser visualizados, porque nós teremos apenas duas variáveis e, consequentemente, ela poderá ser projetada no sistema cartesiano usando o eixo x e y. São duas populações que diferem das médias, né? São a variável x1 e a variável x2. Uma tem média 50, a outra média 70 para x1. Uma tem a média 100 e a média 120 para a outra variável. Com relação às variâncias, as duas populações teriam as mesmas variâncias. Para a variável x1 tem 25, para a variável x2 tem 25. Mesma variância não, porque a população 2 tem variância um pouco maior, 36 e 36. A variância é a mesma ao redor das duas diferentes variáveis. E nós gostaríamos de conhecer essas duas populações, entender se essas duas populações são ou não linearmente separáveis. Então, nós vamos gerar esse conjunto de dados com essas informações e, posteriormente, nós vamos plotar esse conjunto de dados. Né? Então, temos ali o nosso script, onde a gente vai gerar inicialmente, né? Podemos gerar com 100 indivíduos ou com 1000 indivíduos, do jeito que a gente desejar, criar duas variáveis, uma matriz x 100 por 2, usando esse rand-n,
que gera uma gaussiana com média 0 e variância 1. E se eu quero acrescentar o valor da média passando para 50 e o valor da média passando para 100, basta eu adicionar uma constante. A variância, ela continua sendo a mesma, sendo igual a 1, não é afetada pela constante. Mas se eu quero conduzir a variância para 25, a gente sabe que ao multiplicar por uma constante, a variância ela vai para o quadrado dessa constante, o número de vezes que aumenta. Então passaria para 25. Posso até checar as médias e a variância. Obviamente que o número pequeno de informação ela vai distanciar um pouco. Aqui nós temos uma saída a respeito desses parâmetros de simulação para a população 1 e para a população 2 também. Nós vamos simular um outro conjunto de dados que tenha 100 indivíduos e cuja média vai ser 70 mais 120. Essa função randômica, ela simula a gaussiana com média 0, então eu vou acrescentar 70 e 120 para chegar na média desejada. Como a variância desejada é 36, eu vou multiplicar o valor por 6 elevado ao quadrado, daria 36. Posso até certificar se o valor que eu pretendia é o valor que foi observado nos meus dados gerados. E posteriormente eu faço a dispersão gráfica dos dados da população 1 e dos dados da população 2. E a gente então vai poder saber se essas populações visualmente são linearmente separáveis ou não. Então, no meu processo de simulação, a gente vai lembrar aqui que a proposta era que a população 1 tivesse média 50 e 100, e de fato teve 49 e 100, alguma coisa. A população 2 deveria ter média 70 e 120, deu 70,2, 119,82. Em termos de variância, a gente pediu variância de 25 e 25. Saiu 29 e 23. Certo? Em várias simulações, se o tamanho da população fosse maior, o valor que foi realizado seria próximo do valor desejado. Aqui a variância de 36 o desejado, saiu 36,9, 36,99. Então, esse foi o meu conjunto de dados que atende o nosso pressuposto da caracterização em termos de média e em termos de variância. E agora nós podemos plotar os dados. Os dados da população 1 com um pontinho, o dado da população 2 com mais. Aqui o black, preto, e aqui R de vermelho. Aqui temos títulos e aqui os labels, X1 e X2. E aqui nós podemos ter algumas informações de texto, de posição, e a gente pode estabelecer aqui uma linha das coordenadas que possa vir a unir os centroides, os pontos médios dessas populações. Então, só para vocês entenderem o que a gente quer especificar, nós vamos calcular essa posição de centroide e representar por esses dois colchetes aqui, e representando, simulando tipo um quadrado de referência na posição que representa o valor médio da população 1. E o valor médio nós temos aqui a média e a variância sendo calculada da população 1 e da população 2. Então a média da variável 1, média da variável 2, ela está representada, as coordenadas por estabelecida, e aqui nós, na posição, colocamos um quadradinho. Aqui, na média, no centroide da outra população, vermelha, nós também identificamos a posição e as coordenadas e representamos aqui representamos a coordenada, nessa posição, outro quadradinho. E estabelecemos, sabendo dessa coordenada desse centroide, dessa coordenada desse centroide, nós vamos então apresentar uma linha
e liga centroide a centroide, com colorida, né? Com a cor vermelha e uma espessura igual a 2, apenas para representar o grau de distanciamento. Apenas para ilustrar, a gente então percebe que são duas populações e são linearmente separáveis. Eu posso ter aqui uma fronteira que separa a população 1 da população 2. Poderia, por exemplo, simular um novo exemplo com 500 indivíduos. Simularia os nossos dados. Posteriormente, a gente vai fazer uma análise gráfica e a gente percebe então que existe essa dispersão da população 1 e da população 1 e a população 2. E nesse caso aqui, a gente verifica que elas não são linearmente separáveis, né? Então, elas não são, porque existe, se eu traçar uma reta, numa fronteira, a gente teria indivíduos vermelhos do lado aqui próximo do azul e o azul próximo do outro lado, né? Então, é uma situação em que não está caracterizado linearmente separado. Será que com a técnica de redes neurais eu conseguiria mapear todos os vermelhos e todos os azuis ou não? Será que uma função discriminante linear de Fisher ou quadrática, né, de Anderson, de Fisher, seria capaz de separar essas duas populações que não são linearmente separáveis? Então isso são dúvidas que a gente pode esclarecer usando técnicas específicas, por exemplo, de redes neurais, funções discriminantes, na árvore de decisão e tudo mais. Então, questões de classificação vão ser abordadas no nosso curso, né? Nós vamos ter técnicas as mais diversas possíveis para atender às mais diversas finalidades. Pois bem, nós então, com esses exemplos, tínhamos apenas a pretensão de apresentar o aplicativo MATLAB, a sua potencialidade, e a partir de agora a gente vai considerar que vocês já têm o conhecimento mínimo sobre o aplicativo e dentro do nosso curso de redes neurais a gente vai então implementar algoritmo nesse ambiente e a gente acredita que esse curso introdutório será suficiente para você ter o entendimento do que significa um treinamento, um ajuste de peso e todo o que é necessário para implementar soluções do tipo de redes neurais. É isso, muito obrigado.